Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Que é Kennedy de Taife, o mago do realismo, direto de Manaus, capital do Amazonas, a maior metrópole do norte do país. A gente, há uma semana atrás, com aquela vinda à tona da entrevista da pastora ministra Damares Alves, concedeu uma entrevista dizendo que a igreja evangélica cometeu um erro no passado ao deixar as escolas por conta dos cientistas. E por causa disso, a teoria da evolução das espécies se proliferou e pretende agora retomar o seu espaço e controlar isso. Baseado nisso, nessa entrevista, o ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes, veio em público e deu um recado à pastora ministra, dizendo o seguinte, que não devemos misturar escola, conhecimento científico com religião. E não se aguentando nisso, o pistola do pastor Silas Malafaia veio, através do seu Twitter, dar um recado ao ministro Marcos Pontes, no qual ele diz o seguinte: se uma teoria fosse reconhecida como verdade, não seria teoria, seria chamada de lei da evolução. Porque uma lei científica, de acordo com ele, é uma verdade comprovada e não muda. E uma teoria muda a todo instante, a toda hora. Palavras de Silas Malafaia. Bem, vejamos o seguinte, caro pastor, analfabeto cientificamente, Silas Malafaia. O senhor não sabe a diferença entre uma teoria científica e uma lei científica. O senhor acha que uma teoria científica é o mesmo que o achismo usado pelo povo para bolar uma hipótese, bolar uma tese, um achismo coloquial. É muito distante disso. Agora, o que me preocupa, meu caro amigo crente, é você deixar de entrar numa escola, deixar de aprender conhecimento científico e secular, para entrar numa igreja e ouvir uma sandice dessa. Seguir um pastor que é analfabeto cientificamente, um pastor que vem em público falar bobagens e passar vergonha perante o conhecimento científico, perante os intelectuais, perante os estudiosos, perante quem realmente sabe da verdade. E isso é preocupante porque essa forma que ele tem de falar em seus sermões dentro de suas igrejas e templos atinge uma gama imensa de brasileiros, milhões de brasileiros. Nesses sermões são marginalizados o conhecimento científico, marginalizada a ciência. Isso prejudica as nossas futuras gerações. Não faça isso. Leve seu filho para uma escola, ensine a realidade dos fatos, questione o seu pastor quando vir falar essas bobagens em seus sermões dentro de igrejas e templos. Duvide, pense sobre isso, seja um pouco mais racional, um pouco mais esperto para com você mesmo. Não se deixe enganar por esse tipo de gente. Agora, para você, o que é uma lei científica, o que é
uma teoria científica. E o que é? Uma teoria, entre aspas, uma hipótese, o achismo popular. Bem, lei científica, para quem não sabe, é uma previsão do que vai acontecer se as circunstâncias do momento não se alterarem. É a previsão como acontece com a gravidade. O que é isso? Se você jogar um objeto para o alto e essa força que você jogar for inferior ao empuxo da gravidade terrestre, esse objeto vai ser atraído para o centro gravitacional do planeta. Isso é uma previsão. Pode jogar e vai ser atraído. Quando uma agência espacial, pode ser do Japão, da Rússia, da Índia, da Europa, da ESA, da NASA, lança o foguete, a força dele de propulsão é maior do que a força gravitacional da Terra. Por isso ele sai da atmosfera. Essa é a diferença. Então, lei é uma previsão do que vai acontecer se as circunstâncias do momento se mantiverem inalteradas. Só que isso pode mudar. A lei da gravitação de Isaac Newton foi mudada pela lei da relatividade geral de Albert Einstein. O Sol, daqui a uns 6 bilhões de anos, ele vai, entre aspas, morrer. Ele queima atualmente hidrogênio, depois vai queimar hélio, se expandirá de uma forma gigantesca, chegará até quase a nossa órbita aqui, e depois, como ele não tem massa suficiente, ele não vai explodir numa supernova, ele vai se encolher pela força gravitacional, vai ficar do tamanho da Terra praticamente, se transformar em uma anã branca, onde a sua luz vai cair, sua luz vai cessar, vai ficar praticamente escuro. Você está entendendo? Então, o nascer do sol que você vê hoje em dia e o pôr do sol daqui a 6 bilhões de anos vai cessar. Porque as circunstâncias do momento vão ser alteradas e vai mudar essa lei, vai mudar essa previsão. Agora, teoria científica e a teoria, entre aspas, o achismo popular. Se você está assistindo uma novela, um filme de investigação científica, um crime e tudo mais, para você e tua família na sala, aí você pode dizer o seguinte: olha, eu acho que quem matou a mulher fulana de tal foi o vizinho, foi o amante, ou foi o marido. Você bola essa tese na tua cabeça. Isso aí é o achismo. Você não tem como comprovar. Você está achando isso daí. Isso aí é uma teoria, entre aspas, popular. Quando o avião cai, você fica pensando aqui, foi culpa do piloto que estava bêbado, essas coisas do dia lá. Isso é uma teoria popular, mas pode ser bolada por você, uma conjectura, é um tipo de achismo. A teoria científica é o mais alto grau de confirmação de uma hipótese científica. É o estudo mais elevado, é o nível mais qualificado, mais alto disso. A teoria da evolução das espécies. Uma teoria é muito mais importante do que uma lei, porque a teoria explica o fenômeno desde o seu início até os dias de hoje. Uma lei não explica, uma lei só prediz o que vai acontecer. Portanto, a teoria da evolução, desde quando surgiu,
primeiro ser vivo há 3,8 bilhões de anos. Nós sabemos, os cientistas sabem explicar essas transformações evolutivas de lá até aqui. O olho humano é o maior exemplo disso. Todos os seres vivos são oriundos de um único ser, que surgiu há 3,8 bilhões de anos. Isso é comprovado por análises genéticas hoje em dia, por análises moleculares hoje em dia. Você tem parentesco com todo ser vivo, como a semente de um trigo, com um peixe, com uma rã, e principalmente com nossos primos, os chimpanzés, os bonobos. Lembre-se que nós somos macacos também. Essa diferença entre teoria científica e teoria, entre aspas, popular, que é chamado de achismo, é uma diferença, uma lacuna abissal de uma para a outra. O entendimento é totalmente diferente. As pessoas precisam aprender isso, ter consciência disso. Portanto, meu amigo crente, antes de você adentrar a sua igreja, sente no banco escolar, ouça o seu professor, estude, questione, tire suas dúvidas, questione e duvide de toda a colocação religiosa por um pastor em sua igreja. Não aceite, não se resigne sobre isso. Conhecimento é livre e aberto. Escolas são para isso. Não fique no passado. Adentre o conhecimento. Evolua. Você, ao ficar dentro da igreja, ouvir uma personagem dessa, falando tolices científicas, você está sendo enganado. E o pior de tudo, você está dando seu dinheiro para encher o bolso desses hipócritas, desses pastores hipócritas, que vivem uma vida de nababo, uma vida maravilhosa, cheia de coisas, enquanto você fica aí vivendo uma vida de miserável. Não tire dinheiro dos seus filhos para entregar na mão desses tipos de gente hipócritas. Eles não sabem nada de ciência e atacam a ciência só porque algumas colocações científicas, algumas descobertas científicas confrontam as verdades de seus livros ditos sagrados. Meu amigo crente, pense, duvide e questione toda e qualquer afirmação religiosa. Adentre as escolas, aprenda com seus professores e não doutrine seu filho. Deixe-os livres para aprender o conhecimento científico. Se não houver justiça humana, nenhuma justiça haverá. Deuses nascem no temor de muitos, sobrevivem na ignorância e morrem no conhecimento. Um grande abraço a todos vocês.